Vamos colocar o texto então de Joel, abrir na Bíblia no texto de Joel, eu já tenho ele projetado aí, Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor, nos ajuda, Senhor. Lança luz, Senhor, na nossa vida e aquece também os nossos corações enquanto nós lemos a Tua Palavra, expomos a Tua Palavra, falamos das coisas que historicamente foram comprovadas, ó Deus, e nos abençoou pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, como aqui já foi cantado e foi falado. Deus, ajuda a nossa vida, ajuda esse pobre pregador, ó Deus, a estar sendo fiel ao Senhor, e que o Teu povo, ó Deus, se agrade do Senhor, o Senhor se agrade do Seu povo nesse momento, ó Deus, de maneira que o Seu nome seja engrandecido todo o tempo nesse trabalho. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Esse texto de Joel, ele foi evocado para identificar, foi evocado em Atos 2, para identificar o cumprimento dessa promessa no dia de Pentecostes. E por que eu estou dizendo isso? Porque ali foi o primeiro grande avivamento que houve. Ali foi o primeiro grande movimento reformador, porque as pessoas ali, com exceção dos judeus, eles conheciam outros deuses, eles serviam a outros deuses, muitos deuses. Tudo poderia ser um Deus. Talvez não muito diferente de hoje, porque hoje também há muitos deuses. As pessoas fazem para si também muitos deuses. Mas de uma maneira assim muito clara, ali foi pregado Jesus Cristo. Ali foi pregado a cruz. Ali foi pregada a liberdade. Foi a primeira grande reforma e o avivamento, conversões. É esse o resultado de uma reforma e de um avivamento verdadeiro. O resultado de uma reforma e de um avivamento verdadeiro são vidas convertidas ao Senhor Jesus. E ali foi o que aconteceu. Então, ali nós vimos 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, logo de início, 20.000 convertidos, e depois perderam a conta e começaram a falar que eram multidões de pessoas que se lançavam aos pés de Jesus e queriam, de fato, entender e queriam seguir o Messias. Mas o que esses homens, esses discípulos, antes desse grande evento, deles serem impulsionados à pregação da palavra de Deus, o que eles faziam? Aonde eles estavam? O que eles estavam fazendo antes desse grande evento? Nós estamos seguindo então a palavra de Deus. Se nós, ali projetada, pode projetar o próximo slide, Atos 1, o 13 e 14, nós vamos encontrar ali o seguinte: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, todos os discípulos. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí nós vamos para Atos 2, 1, logo imediatamente antes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. O que eles faziam? Faziam as suas devoções a Deus. Eles estavam orando a Deus, eles estavam buscando a presença de Deus, estavam aguardando do céu que fossem revestidos de poder. E ali eles estavam orando ao Senhor, intimidade com o Senhor, estavam cuidando da sua alma, entregando as suas vidas a Deus, pedindo socorro. É isso que eles faziam. E depois disso, então, o grande avivamento. Não há grande avivamento, não há reforma sem vida devocional. Não existe. Se nós queremos um grande avivamento, que a igreja transborde de calor, de amor, transborde de verdade na palavra de Deus, e pessoas se convertendo,
Então nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que nos apresentar diante de Deus. Foi isso que os discípulos fizeram. Sheila. Aí. Nós estamos com um problema. Eu não consigo mudar daqui para lá. Então, eu combinei um sinal com ela. Falei assim, ó, quando eu fizer assim, você muda. Então, gente, quando eu fizer assim, vocês sabem que vai ter um... Gente, aí está. A nossa igreja brasileira e até mesmo a nossa nação, por inteiro, ela passa por um momento difícil, muito difícil. A igreja, vamos falar da igreja, passa por um momento que talvez algumas pessoas mais ligadas ao intelectualismo, então estão se descobrindo as grandes doutrinas, estão descobrindo as verdades, estão se suprindo do conhecimento e de intelectualidade, mas, por um lado, isso é ótimo, é maravilhoso, isso é muito bom e necessário, mas não pode ficar só nisso. Porque se nós nos suprirmos do conhecimento, da intelectualidade, do conhecimento de uma maneira fria, de uma maneira que só fala à nossa cabeça, nós corremos o risco de falar também só ao nosso ego. É um problema. Isso é um problema. E uma ala da igreja sofre, padece dessa situação. E acontece... Perdão. Tomar uma aguinha. Já estou há 3 semanas já tentando vencer um resfriado. E esse conhecimento, e essa busca desse conhecimento, essa busca de informações, dessa maneira intelectual de ver a palavra de Deus, ela pode gerar até mesmo um afastamento das outras pessoas, porque gera um orgulho espiritual. Você acaba ficando orgulhoso daquilo que você sabe, você se deleita naquilo, mas você sente um orgulho espiritual, porque você tem um conhecimento, e aquilo vai enchendo você, mas parece que você nunca está completo, você nunca está disposto a compartilhar de uma maneira de igual, porque você sabe muito, e então você começa a enxergar as pessoas, como eu estou enxergando vocês aqui, de cima para baixo, né? Você não consegue falar de igual. E aí você promove o quê? Um afastamento. Isso não é reforma. Isso não é avivamento. A ortodoxia, de fato, ela é excelente, mas ela deve estar associada com uma praxis. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Você conhece um pouco da palavra de Deus? Então nós temos que conhecer e temos que praticar esse pouco da palavra de Deus. É isso que tem que acontecer. Isso é prudente. Isso faz bem ao coração. Isso dá crescimento. É isso que dá crescimento. Quando você de fato entende a palavra de Deus, faz bem a você e faz bem aos outros, porque você pratica a palavra de Deus. Você interfere, você influencia. Isso é reforma. E isso é avivamento. Temos que ser prudentes e não imprudentes. Conhecimento é bom, ortodoxia necessária, mas não desassociado de uma praxis piedosa, de um cristianismo de coração e não só de cabeça. Viram lá? Só esse, Sheila. Bem, nós conhecemos bem a história da igreja. Alguns de vocês já estudou na escola, já estudou na igreja a respeito do iluminismo. O que foi isso, esse movimento, onde era o tempo da razão, o tempo das luzes. E a igreja então mergulhou nisso. A razão, ela prevalecia, o intelectualismo prevalecia. E a igreja então desprezou a simplicidade da palavra e abraçou correntes filosóficas. E aí então a palavra de Deus nos adverte: olha, ninguém pode servir a 2 senhores.
E a igreja mergulhou então numa frieza espiritual, um afastamento das pessoas. E a espiritualidade então foi se esfriando, e as pessoas foram se afastando umas das outras. E ali nós tínhamos um cenário muito triste. E hoje, quem sabe, como nós colocamos aí, o secularismo que vem do século XX, o pós-moderno, e quem sabe agora então a sociedade líquida, pregada aí, ou explicada por Zygmunt Bauman, onde ali os relacionamentos são descartáveis, tudo passa muito rápido, tudo se transforma muito rápido e vale muito pouco. Quem sabe? Alguém pode estar abraçando esse tipo de filosofia. O que gerou o iluminismo foram igrejas sonolentas, que não suportavam por muito tempo ali ouvir os seus pastores. Os pastores mesmos estavam desacreditados naquela época. Os pastores, eles pregavam, mas eles nem mesmos acreditavam naquilo que eles pregavam. E eles desciam do púlpito e iam imediatamente para os bares a se embriagarem. Era essa a história da igreja do século XVIII, influenciada por o iluminismo. Pregadores frios e povo sonolento. Aí, em meio a essa desordem cultural e espiritual, Deus se lembrou do seu povo, como nós dissemos aqui. Deus sempre vai se lembrar de um povo. Então o povo de Deus, a igreja, vai prevalecer, porque Deus tem cuidado dela. Então nós vimos lá que homens, de fato impactados pela reforma, que se deleitaram na verdade, na segurança jurídica da imputação de Cristo sobre a vida dos crentes. Eles vivenciaram isso, eles entenderam isso, eles abraçaram isso. Mas esses homens, eles eram homens peculiares, homens especiais, de fato, homens que tinham compromisso com vida devocional, eram homens que tinham compromisso em vida de oração, eram homens que tinham compromisso de vida de jejum. Jejum é uma prática esquecida na igreja hoje. Quantos de nós, vamos falar de nós, pratica essa disciplina espiritual? Mas Jesus falou que os seus discípulos, eles praticariam. Quando ele fosse para o céu, voltasse para o Pai, os seus discípulos praticariam. Quantos de nós hoje entende isso uma necessidade? Às vezes as pessoas querem justificar, dizendo assim, não, mas jejum em casos de grandes calamidades. Jejum assim só se for uma coisa muito terrível que está acontecendo. Acho que não tem televisão em casa. Quem fala assim, né? Liga a televisão, mas só tem desgraça. Vocês assistem o jornal, né? As mídias. Às vezes eu fico deprimido de ver jornal. Eu não aguento mais ver tanta corrupção, tanta lama, tanta sujeira, tanta epidemia, tanta gente impiedosa, tanta guerra, tantos rumores de guerras. Até mesmo as novelas que depois são aquelas novelas para nos distrair, mas ali são lançados ali impiedade, pai contra filho, traição e tudo quanto tipo de pecado, para a gente olhar e falar assim, isso é normal, natural. Não há mais piedade, não há mais contentamento. Ortodoxia sem piedade ou sem coração, ela pode alimentar por um tempo. Ela pode alimentar, sim. Mas ortodoxia sem calor e sem paixão e sem praxis, ela não é saborosa, não é bom. O conhecimento, a doutrina pura, sem paixão no coração, ela não dá o efeito suficiente para nós vivermos com alegria. Meus irmãos, ela pode alimentar, ela alimenta, mas ela não dá alegria, ela não dá prazer. É a mesma coisa que, eu vou perguntar aqui, aqueles que são favoráveis a churrasco aqui, né? Então vamos falar de churrasco. Picanha é ótimo, picanha é maravilhoso, nós comemos hoje churrasco aqui. Picanha é uma delícia, eu gosto de picanha.
Acho que uma grande parte aqui gosta de picanha, não é mesmo? Então coma picanha, coma ela sem sal, sem nada, só assadinha assim, delícia, né? Meu irmão, ela vai alimentar você. Coma hoje picanha sem sal, coma amanhã picanha sem sal, faça toda semana ou todo fim de semana você faça assim, bastante picanha, tudo sem sal. Ela vai alimentar você, você não vai morrer. Mas vai ser triste você engolir aquela picanha. Sempre, sempre sem sal. A doutrina sem praxis, a ortodoxia sem praxis, sem piedade, é isso. Nós não podemos ficar nisso. Nós temos que colocar o coração na palavra de Deus. Aonde está o coração ali? Onde está o meu irmão? O que isso me aproxima do meu irmão? O que essa doutrina faz com que eu seja melhor para acudir o meu irmão, para levantar o meu irmão, para que a igreja do Senhor cresça, para que os eleitos sejam despertos? E aqueles que são muito adeptos ao intelectualismo, às vezes até tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes acabam selecionando textos. Assim como é uma acusação contra aqueles que não conhecem muito as doutrinas, ou que não dão preferência para o conhecimento das Escrituras e partem por um outro caminho. É perigoso também aquele que vive de intelectualidade acabar separando, porque tem texto na Bíblia que confronta. Eu já falei aqui nessa igreja, eu passei por um período em 2015, se não me engano, e eu estava no seminário ali, e eu vivi um momento difícil na minha vida, e eu estava a ponto de desistir, e eu fui conversar com um pastor muito piedoso, já bastante experiente, lá do seminário, o pastor Adão Carlos Nascimento. E ele falou para mim assim: olha, Francisco, os presbiterianos precisam ler e acreditar mais em Efésios 6. Ora, a nossa batalha espiritual, ela não é contra a carne, não é contra homens. Meus irmãos, nós temos que despertar para a realidade espiritual da vida que nós vivemos. Nós estamos em plena guerra, é uma luta todo dia, toda hora, a todo momento. Vocês não devem desprezar o inimigo que está ao derredor como leão. Não podemos fazer isso. Nós temos que ler a Bíblia e entender que existe uma realidade ali e que o inimigo está querendo nos destruir. Não vai conseguir, mas ele machuca a gente, ele fere. Você tem que estar preparado. Falta vida devocional ao povo. Falta vida de piedade ao povo. E falta coração. Do outro lado, há muito coração e pouca cabeça. E aí, desequilibra totalmente, porque corremos um risco de um emocionalismo vazio, que não fala nada e que também não alimenta, que não vale nada. É muito perigoso. E aí eu coloquei algumas coisas do que pode ser isso, um emocionalismo. As pessoas nem sabem por que estão acontecendo aquilo, nem imaginam. São levadas desse jeito, pessoas que ficam sem direção, que ficam sem palavra, que ficam sem luz, e assim tende um frenesi confuso. E a todo preço precisam se sentir bem, a todo momento precisam se sentir bem, e aí ficam reféns de lobos travestidos de pastores, que aproveitam dessas pessoas que são incautas, insensatas, e elas acabam por consumir todo tipo de produto, e isso todo o tempo, porque elas precisam se sentir bem. Trocam a verdade por injustiça e fazem do púlpito um balcão de negócios. É isso que acontece com aqueles que não estudam a palavra de Deus com seriedade e se lançam ao emocionalismo. Então os dois lados são ruins. Vamos entrar no tema? A reforma protestante. Aí estão então os pré-reformadores, John Hus,
Wycliffe e Jerônimo, os pré-reformadores. Naquele período desses pré-reformadores, havia um movimento. Agora eu vou passar informações para vocês. Nós estamos com 11 minutos de pregação. Vocês estão cansados? Havia um movimento naqueles tempos, uma vez que nossa proposta é falar de reforma e vida devocional. Havia um movimento chamado Movimento Devocionais. E esse movimento devocional eram pessoas que eles se preocupavam exclusivamente em produzir material devocional e viver uma vida de devoção. E esse movimento existiam duas alas. Uma ala, ele se preocupava com esse tipo de trabalho, de vida devocional, de oração, de proximidade, intimidade com Deus, de produção de material sem se preocupar com críticas ao clero, sem se preocupar com crítica aos dogmas católicos que existiam na época. Um dos seus principais expoentes foi Nicolau de Cusa. Mas havia também um outro movimento chamado Movimento da Devoção Moderada. E esse se manteve fiel durante todo o século XV e tem muito mais a ver com o nosso tema da reforma, porque essas pessoas, elas buscavam intimidade com Deus, elas produziam muito material, mas elas se preocupavam também com a educação, elas se preocupavam com o povo, e ela tinha uma proximidade com o povo, ela tinha praxis. E eles foram então responsáveis pela criação de muitas e ótimas escolas naquela época. E surpreendentemente também, eles favoreciam o sexo feminino. Naquela época não era nada comum. Quer dizer que aquelas pessoas podiam sim então praticar com eles, viver, usar o material e se colocar ao trabalho, tanto o homem quanto a mulher. E eles influenciaram muito os reformadores e também os pré-reformadores. Foram homens piedosos. E eu quero recomendar a vocês uma obra desse tempo que foi escrita por Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo, em 1418. É um devocionário. Ótima leitura. É um devocionário de provérbios. E esse era o tipo de produção que eles faziam naquela época. Martim Lutero. A sua piedade pode ser comparada a um fogo de devoção diante de Deus. A sua devoção, de fato, era o combustível com direção certa, que os levaram para a libertadoras verdades do Evangelho e que acabaram culminando com a reforma. Ele era um homem que se devotava a Deus, era um homem que tinha necessidade de estar na presença de Deus, como é sabido de todos vocês. As bases da reforma, nós podemos ver então a Escritura, fé, Cristo, graça, a glória de Deus, o sacerdócio universal que foi aqui falado, que foi aqui cantado. Moveram o coração de homens como Lutero e de outros homens que se sentiram vivos de fato. Se nós podemos dizer alguma coisa sobre avivamento, avivamento é isso, é o despertamento para a liberdade que o Evangelho produz em Cristo Jesus. Isso é avivamento. E eles foram despertados para isso. Essa vida de devoção e esse mergulho de Lutero na palavra de Deus, e esse despertamento e esse avivamento que foi promovido no coração de Lutero, ajudou ele a estar enfrentando as dificuldades dos príncipes alemães e do clero religioso. Então ele se pôs à luta, ele foi encorajado a um grande enfrentamento. Nós todos sabemos e conhecemos um pouco da história. A reforma e seus desdobramentos, eles ecoaram e ainda ecoam o avivamento, porque o verdadeiro evangelho foi pregado. E é isso que acontece quando o verdadeiro evangelho é pregado. As pessoas são despertadas para a vida. E eu quero dizer que esse despertar, esse avivamento é de forma literal. Porque na verdade as pessoas, elas estavam mortas em seus delitos e pecados. E elas foram vivificadas em Cristo Jesus. E isso é avivamento.
Reconhecidamente, Lutero era um homem dedicado à oração. Existem muitos materiais, ou não tão vastos assim, em português. Mas uma literatura que eu consultei e que eu pude ter acesso em português, diz que Lutero, reconhecidamente pelos seus colegas e aonde ele ia, eles sabiam que aquele homem era um homem que estava sempre diante de Deus. E uma vez, um homem comum, o barbeiro dele, perguntou para o Lutero: Lutero, como é a sua vida de oração? Como você faz para orar? E Lutero, então, eu vou responder para você: não agora. E ele enviou para o seu barbeiro uma carta com 40 páginas, dizendo como é que ele fazia para orar. O barbeiro nunca mais perguntou nada para ele. Lutero, ele tinha sim um método de oração. Ele tinha um ritual para se colocar diante de Deus. Ele sabia como penetrar ali, no santuário de Deus. Ele não só orava com palavras vazias, mas ele, antes de orar, ele meditava muito na palavra de Deus. E ele dizia que enquanto o Espírito Santo não pregasse ao seu coração, ele então não movimentava os seus lábios para dizer uma palavra diante de Deus. E aí então ele começava a orar, e aí então ele começava a escrever, e assim era a vida de Lutero. Lutero, ele produziu muito material. Lutero foi avivado. Lutero avivou pessoas. Lutero, depois que ele então entendeu a mensagem do Evangelho, libertadora do Evangelho, ele começou a pregar, e os seus sermões eram muito disputados por toda a Europa, porque naquele tempo a imprensa então divulgou os sermões de Lutero, e aí ele se espalhou por toda a Europa, e então reconheceram que Lutero havia uma mudança naquele homem. Aquele homem era diferente, mas ele era um homem de vida devocional. Ele não era um homem só dado à intelectualidade, ele era um homem capaz, mas ele colocou toda a sua capacidade nas mãos de Deus. E antes de produzir muito material bom, de fato, ele entrava na presença de Deus, tinha vida com Deus. E quanto então, o que podemos dizer então a respeito de Calvino? Ora, Calvino era um homem de oração também. Eu acho que me perdi um pouco aqui. Calvino era um homem de fato dado à oração. E se você quer a comprovação disso, ele era um homem inteligente, um homem usado por Deus, altamente capaz. Ele escreveu o livro mais conhecido de todos, que são as Institutas de Calvino. E se você pegar o livro 2 de Calvino, o segundo tomo, na versão impressa pela Unesp, e você for lá no capítulo 20, você vai ver que ele dedicou um capítulo dizendo a respeito da oração. Ele dedicou todo aquele capítulo falando a respeito da oração. Ele reconhecia quão impotente era o homem para atender às suas reais necessidades. Ele reconhecia que o homem tinha que sair de si mesmo. Ele não podia ficar dentro de si, ele tinha que sair, ele tinha que se comunicar com Deus, ele tinha que estar na presença de Deus. E ele sabia que só em Cristo essas necessidades eram atendidas. E tudo isso ele escreveu, e ele deixou lá, como é próprio de Calvino, tudo bem sistematizado, para eu e você ir lá com nossa mente bem aguçada, ler e deixar aquilo, então, nos direcionar para uma vida de devoção a Deus e leitura da palavra do Senhor. E ele dizia assim que esse reconhecimento, de fato, a palavra de Deus, ela nos revela esse conhecimento e essa necessidade, como está escrito aqui em Romanos 10, 14,
Como, porém, invocarão aquele que não creram? Então é pressuposto que se você creu em Deus, se você foi um homem alcançado por Deus, se você se rendeu aos pés de Jesus, se você acredita que Jesus chamou você para servi-lo, se você é um cristão, certamente você vai invocar a presença de Deus. É isso que Calvino dizia. Certamente você vai ter necessidade de estar na presença de Deus. É isso que Calvino falava. É isso que Calvino pregava. A verdadeira fé é pelo Evangelho. E ela brota a invocação de Deus, para Deus. Segundo a sua experiência, a experiência de Calvino, não oramos para que Deus se lembre, mas para nos manter alertas e com fogo incessante no coração, desejoso de Deus. Ele dizia, você deve orar sim a Deus, você deve estar buscando a presença de Deus, mas as suas palavras diante de Deus, diga a Deus aquilo que Ele quer que você fale, fale das promessas de Deus. Esse lembrar de Deus é isso, é você estar diante de Deus, lembrando a Deus, como se estivesse falando para Deus, olha Deus, a tua palavra diz isso, então eu quero isso para mim. A tua palavra diz que aquele que da água de Cristo beber, do seu interior, fluirão rios de água viva. Você já entendeu isso? Eu já entendi isso. Da minha boca, do meu interior, quando eu falo com as pessoas, quando eu me relaciono com a minha esposa ou com os meus amigos, fluem rios de água viva, são vida. É vida que eu ponho para fora. Ora, eu tenho que me colocar diante de Deus, falar, Deus, a tua palavra disse isso. Eu acredito em Jesus Cristo, eu sou um homem salvo por Jesus. Então, eu quero no falar e no abrir da minha boca que rios de água viva saiam. Porque eu quero uma igreja avivada, Senhor. Porque eu quero um povo avivado e eu quero cooperar com isso. Eu quero que os seus eleitos se levantem. É a tua palavra, você já orou assim? Calvino fala assim, ore assim. Pega a palavra de Deus e fale aquilo que Deus quer fazer com você. Você quer isso para a sua vida? De fato? Ore a Deus. Vida devocional, compromisso com Ele. E o avivamento de João Calvino? Ora, o que mais nós podemos dizer de João Calvino? A produção desse homem e a influência desse homem no mundo inteiro. Produziu centenas de obras, as Institutas, mais de 4.000 cartas, comentou 23 livros do Antigo Testamento e 26 do Novo Testamento. O que mais ele produziu? Ele foi pessoalmente responsável por influenciar na Reforma os presbiterianos e também os puritanos, sem contar que homens estadistas, se mirando no seu sistema de ensino, no seu sistema de exposição bíblica, governaram países, tentando de todas as formas, de todos os meios, que a glória de Deus pudesse estar ali sendo expostas. E eu levanto o nome aqui de um homem que, de uma maneira muito presente, democrático, um estadista, Abraham Kuyper, e o sistema calvinista. A reforma, o sucesso da reforma, o avivamento para a liberdade de Cristo, de fato, nós tributamos não a esses homens, nós tributamos a Deus. Foi Deus quem levantou, foi Deus quem fez tudo. Foi Deus quem fez tudo. De fato foi Deus. Verdadeiramente foi Deus. Mas Deus usou os seus instrumentos, como nós estamos vendo aqui. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não usa pessoas preguiçosas, não usa pessoas relaxadas e descompromissadas. Se nós queremos uma reforma, se nós queremos um avivamento, Ele não vai usar a minha vida se eu ser um pregador, um pastor preguiçoso, relaxado. Não vai usar você, que é um cristão preguiçoso e relaxado. Não vai fazer isso. O modus operandi de Deus é levantar pessoas comprometidas com Ele, de vida devocional, de vida de intensa oração.
e o compromisso com a verdade. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer. E aí eu chego nesse ponto, uma responsabilidade muito grande. E dizer o seguinte: Deus usou muitas pessoas, e de maneira especial usou os ministros de Deus, e tem usado os ministros de Deus. E aí nós temos que dizer isso, fazer das palavras de Hernandes Dias Lopes as minhas palavras. A vida de um ministro é a vida do seu ministério. Nós estamos querendo avivamento, mas não é isso que nós estamos vendo nos púlpitos. Não é isso. E aí então o conselho da palavra de Deus para os pregadores, para aqueles ministros, para aqueles obreiros que estão investidos de autoridade para ensinar o povo de Deus, como vocês estão aqui. Cuida de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo, e tem cuidado da doutrina. Como é esse cuidar de ti mesmo? Senão então você está chorando na presença de Deus e olhando para você e dizer assim: olha, eu sou miserável, eu sou pó, eu sou nada, a tua igreja está lá. Spurgeon dizia que os pregadores, eles deveriam ser como instrumentos magnéticos, e eles deveriam atrair as pessoas a Cristo. A minha esposa, sem querer, falou isso para mim essa semana. Ela estava falando alguma coisa, ela falou assim: os pastores tinham que atrair as pessoas para Cristo. E eu procurei e falei: mas alguém falou isso? E foi exatamente esse pregador que pregava para centenas de milhares, e que batizou centenas de milhares, que as pessoas se aglomeravam para ver ele, porque ele falava da verdade, ele falava do Evangelho, o Evangelho puro e simples, arrependimento de pecado, vida com Deus, obediência a Cristo, somente a Cristo. Era um homem de oração, era um homem piedoso. Por que essas pessoas então, algumas pessoas, se a gente olha lá, mesmo no século XVIII e até no século XIX, por que as pessoas iam para ouvir alguns pastores que foram avivados, que impactados pela mensagem da reforma, que se sustentavam nas balizas ali da reforma? Por que eles saíam? Algumas pessoas então começaram a sair para ouvir esses pastores, esses reformadores, esses grandes avivalistas. A parte mais importante do sermão é o homem que está atrás dele. E isso é interessante. Isso chama a nossa atenção. Estou dando um tiro no pé, mas é a verdade. Concordam comigo, pastores? É a verdade. Pelo menos é até agora o que eu tenho entendido. O significado disso por A.M. Bones: pregação não é a performance de 1 hora ou de 30 minutos, como já deu. Pelo contrário, é o produto de uma vida. Leva-se 20 anos para fazer um sermão, porque gasta-se 20 anos para se fazer um homem. O sermão cresce porque o homem cresce. John Owen: não lute para ser um pregador, lute para ser um tipo de pessoa. Os pastores têm que ter vida com Deus. Os pregadores, os missionários, os obreiros têm que ter vida com Deus, vida devocional, para levantar a igreja a um grande avivamento. A nossa proposta aqui é essa. O que aconteceu com a reforma? Um grande avivamento. Mas aqueles eram homens de vida devocional. O que aconteceu depois do século XVIII? A igreja mergulhou num marasmo espiritual, mas homens foram levantados. Homens que tinham suas bases na reforma, mas homens que tinham vida devocional, que tinham vida de oração, que tinham vida de leitura e estudo da palavra, e que pregavam a verdade, e que não eram preguiçosos. Martin Lloyd-Jones, ele comenta sobre Robert Murray. Robert Murray McCheyne. Ele era um pregador da Escócia do século XIX. O comentário era geral.
Dizia-se que quando esse homem, McCheyne, ele então subia no púlpito, e o povo, sem mesmo antes de ele ter falado uma só palavra, o povo começava a chorar silenciosamente. E ele não falava uma palavra. Porque aquele povo tinha certeza que aquele homem, ele tinha saído diretamente da presença de Deus para o púlpito. É isso que acontecia quando aquele homem subia no púlpito para falar da palavra de Deus. Richard Baxter, ele diz o seguinte: o povo sabe quando o pregador investiu tempo com Deus, porque aquilo que deleitou o coração do pastor, aquilo que deleitou o coração do missionário, aquilo que deleitou o coração daquele homem lá, no particular, no gabinete, no seu quarto, aquilo que aqueceu a sua vida, certamente quando ele subir no púlpito e falar para as pessoas, vai aquecer o coração das pessoas. É isso que Richard Baxter dizia. O investimento do obreiro, tempo com Deus. O que é reforma? O que é avivamento? De fato, reforma e avivamento são pessoas mortas, despertadas para o encontro com o Cristo vivo. Isso é avivamento, isso é reforma. Reforma e avivamento. Volta, por favor. Isso, é só isso. É só a cruz, pessoal. É o que importa. De fato, o que importa, meu pessoal, é a cruz. É isso que importa. Reforma e avivamento são pessoas sedentas, sendo saciadas, porque receberam da água viva que é Cristo. Isso é reforma e avivamento. Reforma e avivamento é a pregação fiel do Evangelho, puro e simples. É o arrependimento dos pecados e a total confiança nos méritos de Cristo. Isso é reforma e avivamento. A nossa terra, ela está realmente suja, está em volta a grande lama de corrupção. Estão corrompidos. As casas de leis estão corrompidas. Nós estamos vendo isso. Os sacerdotes, eles sucumbiram à sedução do dinheiro. É uma realidade, nós estamos vendo isso. O povo tem sofrido. Não há quem mostre o caminho. Nós precisamos urgente de uma reforma e de um avivamento. Mas nós precisamos que os ministros de Deus, eles prezem pela ortodoxia, mas não sem coração, não sem paixão, não sem proximidade, não sem vida, não sem oração, não sem busca, não sem devoção, não sem amor, paixão, não sem vida diante do trono. E quando isso acontecer, quando os homens forem despertados, os homens que têm a grande responsabilidade da pregação do Evangelho, realmente forem despertados para isso, então eles vão poder evocar e convocar o povo com autoridade. E aí então, esse último slide é o que Deus tem nos chamado, é o que nós esperamos, e é o que nós temos que fazer, para que haja de fato um grande avivamento na igreja brasileira e quem sabe, pela fé, se Deus nos dá essa alegria, na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa amada igreja. Deus abençoe todos vocês, Deus se digne abençoar. Vocês receberam aqui bastante informações, mas receberam também a palavra de Deus. Receberam aqui uma visão geral. Por que Deus usa as pessoas? Como é que Deus usa as pessoas? Se há uma reforma, se houve uma reforma, é porque Deus usou alguns instrumentos para isso. Não eram homens relaxados, eram homens que tinham vida com Deus. E esses homens foram avivados, e esses homens contagiaram outros homens, e avivaram a igreja de Deus. A igreja mergulhou no espiritualismo devasso, horrível, mas Deus preservou, porque levantou mais homens. E avivou a sua igreja, mas eram homens comprometidos, homens de oração, homens que tinham
que tinham coragem, homens que tinham desejo de estar na presença de Deus, homens que amavam a Escritura, homens que amavam a simplicidade do Evangelho e homens que amavam, sobretudo, as pessoas. Homens que amavam, sobretudo, as pessoas. Porque esse é o nosso propósito. Nós temos que amar as pessoas, porque se nós não amarmos, como é que nós vamos dar uma mensagem de salvação para as pessoas? Deus nos ajude e nos abençoe e abençoe a igreja. Canta, igreja. A mighty fortress is our guide, a bulwark never fails.